Esse mundo das injeções programáveis, eu sempre falo que é um mundo com muito mercado, aonde poucos se especializaram, tá? Então vamos primeiro falar sobre que tem poucos especialistas nessa área, né? Então eu vou começar já fazendo uma pergunta para você. Quantas oficinas você conhece na sua cidade ou na região que você mora? Eu tenho certeza que você vai lembrar rapidamente dezenas de oficinas, se não mais, beleza? Agora, quantas delas oferecem serviços especializados no mundo das injeções programáveis? Poucas, né? Ou talvez nenhuma. Então, em primeiro lugar, quando eu falo que poucos se especializaram, já ficou claro para você que isso é verdade. Agora, um ponto que muita gente que ainda não entrou na área fica pensando é, tá, beleza, não tem muitas pessoas que se especializaram, mas tem muito mercado mesmo? E aí que eu quero deixar claro para vocês. Uma das grandes vantagens de trabalhar nesse mundo das injeções programáveis é essa, que você tem várias áreas onde você consegue atuar. Então, eu poderia fazer um vídeo só falando sobre as áreas que quem trabalha com isso pode atuar, mas de uma maneira bem rápida. Você pode atuar nos mercados de carros antigos, que a galera quer tirar o carburador e colocar uma injeção, beleza? Você pode atuar em projetos mais customizados, onde tem um swap de motor, o cara coloca um motor de outro carro naquele veículo, ou não precisa nem ser um carro, né? Essa é uma das grandes vantagens desse mundo. Você trabalha com carro, com moto, com um monte de coisa. Você pode trabalhar com carros de arrancada, você pode trabalhar com jet ski, que vai fazer uma preparação. Basicamente, tudo que tem uma preparação no motor pode precisar de injeções programáveis, beleza? Sem contar que tem diversas categorias na área que a gente chama de motorsport, né? Que são os esportes a motor. Todos os carros de corrida, rally, tem muita coisa. Que é aquele negócio que quem não trabalha na área acha que não tem porque não conhece. Mas tem muita coisa por aí para trabalhar. Então, essa é a primeira grande vantagem. Tem muito mercado e poucos se especializaram, tá? Então, vamos dar um exemplo de uma oficina, tá? Que não trabalha com injeções programáveis. Se você quer faturar mais, independente se você seja o dono da oficina ou se você trabalha numa oficina, para a oficina faturar mais, ganhar mais, você tem duas maneiras, tá? Ou você cobra mais por serviços, faz serviços que podem ser cobrados mais e normalmente, que é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, normalmente esses serviços levam mais tempo para ser realizados, né? Então, vou fazer um serviço aqui num carro que vai levar 2 semanas, porque tem que tirar o motor fora, tem que fazer testes, a gente não sabe qual é o problema e vai levar 2 semanas. Normalmente, e é natural que o valor cobrado seja maior pelo tempo necessário, tá? Uma outra saída de se faturar mais é você fazer vários serviços que levam menos tempo. Então, o valor por serviço vai ser menor, só que você vai fazer vários serviços. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu desafio você a falar um serviço de uma oficina mecânica que você consiga ganhar mais, tirando essa sacada de levar muito tempo para fazer o serviço ou ter que fazer vários serviços, tá? E eu desafio porque é o seguinte, eu não estou falando que não existe, eu realmente desconheço, tá? E essa é uma das grandes vantagens. Se você conhece uma maneira de faturar mais, cobrando sem ter essa necessidade, essas duas necessidades que eu falei, comenta aqui abaixo que pode ser que exista. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte, no mundo das injeções programáveis, você pode, por ter um serviço mais valorizado, você pode cobrar mais sem ter a necessidade de ficar muito tempo trabalhando naquele serviço. Por quê? Porque você vai poder resolver problemas que poucas pessoas resolvem. Nesse mundo das injeções programáveis, todo projeto, seja um projeto que está começando do zero ou mesmo um projeto que já está funcionando, problemas acontecem e o profissional que consegue, tem experiência necessária para resolver o problema de maneira rápida, pode sim ganhar mais dinheiro com isso, tá? Então esse é um exemplo para mostrar como esse serviço é extremamente valorizado, beleza? A grande sacada é tirar o fator tempo aí na hora de passar os seus orçamentos ou de cobrar
o quanto você vai cobrar pelo seu serviço. Nesse mundo das injeções programáveis, a gente consegue trabalhar com injeções programáveis sem você ter que ir até o carro ou o cliente levar o carro até você, tá? E isso traz muita vantagem, muitas vantagens, né? Por exemplo, durante a pandemia, eu consegui atender vários clientes no mesmo dia, por exemplo, coisa que antes eu tinha que fazer uma viagem, me deslocar, ir até o aeroporto, pegar Uber, ir até a oficina do cliente, trabalhar vários dias lá e daí depois voltar, certo? Isso era a minha vida antes da pandemia. E durante a pandemia eu consegui fazer algo que era praticamente impossível, de atender mais do que um cliente por dia. Então, vou dar um exemplo do que era muito comum acontecer comigo antes da pandemia. O carro estava todo pronto, eu ia só para fazer o acerto do motor no dinamômetro, né? E daí ia para o aeroporto, toda aquela novela que eu falei para vocês, chega na oficina do cara, vai testar o carro, dá um problema na embreagem, por exemplo. E aí era um problema que não estava acontecendo, aconteceu durante os testes, então não tinha como os mecânicos descobrirem. E aí tem que sacar o motor fora, tirar a embreagem, tirar o motor, fazer os testes, corrigir o problema. Às vezes vai uma tarde, um dia, 2 dias, se tiver tudo na mão para resolver, certo? E esse é uma grande dificuldade do trabalho físico, né? E era algo que já acontecia e na verdade acontecia diversas vezes. Com o acesso remoto você pode eliminar esse problema. E é o que acontece comigo hoje em dia. Às vezes eu faço um acesso remoto, dá um problema no carro que é um problema mecânico, que não tem nada a ver com a parte de calibração, de acerto de injeção programável, e aí eu ajudo os mecânicos da maneira que dá para diagnosticar o problema, ou às vezes eles mesmos já sabem qual é o problema, e enquanto eles estão resolvendo o problema, eu estou livre para atender um outro cliente, tá? Então, com isso, você ganha tempo de não ficar se deslocando, você consegue atender mais clientes no mesmo dia, e o custo final para o seu cliente também diminui, porque ele não precisa pagar com viagens e tudo mais, né? Não estou dizendo que você deve cobrar menos pelo seu serviço, tá? Não desvalorize a sua mão de obra pelo fato de você estar fazendo um acesso remoto. Se você vai calibrar o motor com a mesma qualidade remotamente do que presencialmente, você não precisa cobrar menos pelo seu serviço. Mas o custo total de viagem, hospedagem, alimentação, que muitas vezes estão inclusos nesses serviços, o custo final vai ser menor. Então vai facilitar para você vender o seu serviço também, ganhando a mesma coisa e economizando tempo, tá? Na verdade, não ganhando a mesma coisa, ganhando a mesma coisa por serviço. Às vezes, no final do mês, isso dá uma diferença, porque você consegue atender mais clientes. Além disso, você consegue atender clientes em qualquer lugar do mundo. Tem alunos meus que já têm diversos clientes em outros países, porque o acesso remoto possibilita você conectar no computador que está a quilômetros de distância e você fazer o seu trabalho, né? Então, além de você não precisar viajar, tem a grande vantagem de que às vezes, na região que você mora, o mercado não é tão grande e aí você fica limitado. Com a internet e o acesso remoto, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. E isso é uma coisa que quem trabalha com oficina mecânica, na parte mecânica, elétrica, ali é muito difícil, né? Eu mesmo trabalho não só com a parte de acerto, mas fazendo chicotes de injeções programáveis. E quando a gente vai fazer um chicote, não tem como, às vezes, a gente não viajar ou também não tem como a gente não ficar travado com essa questão de tempo. Às vezes tem que ir instalar, tem que fazer uma medição. A parte de acesso remoto e a parte de acerto não. Você consegue conectar seu computador e resolver o problema remotamente.